projeto Firefront visa apoiar os combates aos incêndios florestais através da criação de mapas em tempo real da localização e da progressão do incêndio ao longo do tempo. Para a criação destes mapas, desenvolvemos um sensor que pode ser instalado em aeronaves tripuladas ou não tripuladas, vulgo drones, que circundam, sobrevoam a zona do incêndio e recolhem as imagens e informação da localização. Durante o projeto foram desenvolvidos algoritmos que detectam nas imagens as zonas de fumo e de fogo e, posteriormente, mapeiam esta informação para as coordenadas do terreno. Os métodos de detecção de fumo e fogo utilizam metodologias recentes de inteligência artificial, utilizando a aprendizagem profunda. Para isso, fizemos várias missões para capturar dados e criámos uma base de dados que ficou disponível ao público. Com base nestes dados, podemos testar várias metodologias e encontramos soluções muito interessantes comparadas com o estado da arte em termos de precisão. Nós aqui no A-Vision desenvolvemos gimbals, aeronaves não tripuladas e antenas, a par das comunicações. Para este projeto foi necessária a adaptação do software das gimbals, ou seja, a adaptação dos mesmo eletroópticos, câmaras térmicas e também a parte da fixação da mesma, da câmara, da gimbal. Ou seja, para ela ser adaptada para qualquer que fosse a aeronave, qualquer tamanho. O projeto foi bastante interessante, bastante desafiante e acho que correu bastante bem. CIAFA no projeto Firefront implicou a integração de sistemas e o desenvolvimento de algumas ferramentas para implementar a arquitetura desenhada. Nós seguimos duas linhas orientadoras. Por um lado, procuramos ter uma arquitetura modular, flexível e interoperável que suportasse não só este projeto, mas também trabalhos futuros. Por outro, privilegiamos o uso de ferramentas open source, em linha com o que acontece com o mundo científico e industrial atualmente. Um dos requisitos foi ter a imagem recolhida sincronizada com outras informações, como a localização GPS e a orientação da aeronave. Nós queríamos ter uma plataforma agnóstica da aeronave no qual o sistema estava a voar. E por isso tivemos um sistema próprio para fornecer essas informações e não nos ligámos aos sistemas de dados da aeronave em si. O controle da gimbal e da câmara foi outra área onde tivemos a trabalhar e onde foi necessário desenvolver algumas ferramentas para garantir a interoperabilidade com outros sistemas. A participação da Força Aérea através do Centro de Investigação da Academia insere-se em duas perspectivas. A primeira tem a ver com uma experiência prévia no aumento de autonomia dos veículos aéreos não tripulados. A segunda tem a ver com a experiência de alguns dos elementos do Centro de Investigação nas missões de vigilância a incêndios já desempenhadas pela Força Aérea, em contexto operacional, com veículos aéreos não tripulados. Nesta participação, pretendeu-se desenvolver uma solução que fosse independente do tipo de aeronave que estamos a utilizar e, portanto, a solução técnica que foi encontrada, em termos de hardware, consiste no sistema que pode ser rapidamente instalado numa aeronave e depois transferido para uma aeronave diferente. O Aeroclube Torres Vedras participou no projeto Firefront através do Aeroespaço, o Centro de Ciência do Ar e do Espaço, e o background de conhecimento que nós trazemos para o projeto foi efetivamente também a longa tradição do Aeroclube Torres Vedras, desde a época de 80, no sentido da vigilância de incêndios florestais, onde vários pilotos e aviões do Aeroclube têm vindo a contribuir nesta área temática. No âmbito do projeto Firefront, a nossa participação foi efetivamente o planeamento e execução de missões de recolha de dados utilizando aeronaves tripuladas em cenários de incêndio para alimentar aqueles que foram os algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos pelos parceiros no sentido da detecção de fumo e também da detecção da frente de fogo.
A utilização de uma aeronave tripulada foi uma mais-valia também desde o início do projeto, porque permitiu começar o processo de recolha de dados e a utilização do sistema no terreno numa fase muito inicial do projeto, que foi muito enriquecedor. O Firefront é um projeto que tem a visão de ajudar os bombeiros para optimizar o custo de deslocação, para verificar a existência das ocorrências dos fogos. Esta solução de baixo custo, a ideia dela é usar drones com câmaras montadas tipo RGB, o infrared. Estes drones vão mapear a área concernada para ver se há realmente fogos lá ou não. Estes drones mandam imagens para uma estação terrestre para ser tratada com algoritmos de Artificial Intelligence. Nós testamos vários algoritmos. Foi um bocadinho difícil detectar fogos na fase inicial, porque a área da chama é muito limitada nas imagens. Os algoritmos que nós conseguimos usar já dão uma taxa de detecção de mais ou menos 99%, e nós já conseguimos também constituir uma base de dados praticamente de 238 imagens com laudas correspondentes, e que são imagens com área realmente muito limitada das chamas. No âmbito do projeto Firefront, o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da ADAI, Instituto de Investigação da Universidade de Coimbra, procurou fazer a ligação entre os dados que eram recolhidos pelos meios aéreos em tempo real e o nosso simulador de propagação do fogo, o EM-Fire. Este simulador utiliza modelos avançados de propagação do fogo e dados de entrada que são a localização em tempo real do fogo e dados do vento e topografia e do coberto vegetal para simular como é que o fogo se vai propagar no futuro. Para além disso, utiliza também inteligência artificial para não só melhorar os resultados da simulação, mas também propor estratégias de simulação, de supressão e de combate ao fogo mais otimizadas. No Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, nós dedicamos à investigação sobre o comportamento do fogo. No laboratório fazemos ensaios em pequena escala, mas podemos fazê-los de uma forma muito controlada e estudar diferentes aspectos que, por vezes, não é fácil observar no terreno. Aqui no projeto, nós contribuímos exatamente para se conhecer melhor com os meios aéreos, com os drones, a localização da frente do fogo e a introdução desses dados em sistemas de previsão do comportamento do fogo. Esperamos, assim, com o nosso trabalho e com o projeto Firefront, contribuir para um melhor conhecimento, uma melhor capacidade da propagação do fogo e, assim, também para reduzir a probabilidade de haver acidentes.